A ficha já caiu por aí? Não é que ele chegou mesmo e já convocou a seleção brasileira? Carlo Ancelotti já foi apresentado, já anunciou a lista para os jogos contra Equador e Paraguai e eu vou dizer para você, eu gostei da lista, tem um ou outro nome, como geralmente acontece para a gente contestar, para a gente debater. Eu gostei da coletiva, de algumas falas do Ancelotti, acho que foram animadoras e a gente precisava de algo animador para uma seleção que jogou 3 anos fora para esse ciclo para 2026 e que tinha o seu torcedor completamente desacreditado. Acho que isso muda um pouquinho com a chegada do Ancelotti. E eu gostei de como o Ancelotti conduziu o assunto Neymar nesse momento. Gostei. Acho que é um recado, talvez, de uma primeira mudança já provocada pela chegada de um treinador desse porte ao cargo de técnico da seleção brasileira. Vamos falar de tudo isso? E você já deixa aí o seu like, se inscreve aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder todos os vídeos, os conteúdos ao vivo que a gente está preparando para você todos os dias. Deixa o sininho ativado. Não esquece. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a CBF, que é criticada quando tem que ser criticada e é elogiada quando tem que ser elogiada, pelo menos eu trabalho dessa forma, eu acho que a CBF fez uma bonita apresentação ao Ancelotti, uma bonita recepção, uma calorosa recepção a um treinador que tá vindo de outro continente, cara. Por mais que já tenha trabalhado com 34 treinadores, com 34 jogadores brasileiros ao longo da carreira, né, jogando ou comandando, mas é uma experiência totalmente nova, é um continente totalmente novo, um país totalmente novo para o Ancelotti, e acho que foi uma recepção muito bonita, no tom correto, né, também sendo muito justa ao reconhecer o legado deixado pelos últimos técnicos campeões do mundo. Então o Filipão estava lá presente, o Parreira foi lembrado e mandou um vídeo de boas-vindas, outros grandes nomes da história da seleção brasileira e do esporte brasileiro de uma maneira geral, dando as boas-vindas. Então acho que nisso a CBF acertou em cheio, caprichou, a coletiva começou pontualmente no horário e o evento foi bonito, né? Ninguém quis roubar muito a cena, o discurso do novo presidente da CBF, o Samir Chaldin, foi um discurso breve, correto, o mesmo o Rodrigo Caetano, a grande estrela era o Ancelotti e foi tratado dessa forma. Sobre a lista, eu acho que você tem aí uma espinha, uma base do que vai ser o trabalho. Não dá para imaginar uma grande revolução de cara do Ancelotti nessa primeira lista, nem nas próximas. Primeiro porque nessa primeira, esquece, né? Até sábado, o Ancelotti estava treinando o Real Madrid. Sábado, o Ancelotti estava na beira do campo comandando o Real Madrid na última rodada do Campeonato Espanhol. O Ancelotti estava passando as semanas dele, todas elas, estudando o Betis, o Villarreal, o Espanhol, o Osasuna, o Valladolid, o Sevilha, o Valência. Era isso que ele tinha para se preocupar. Os adversários da Champions, o Arsenal, que foi o último adversário que ele enfrentou na Champions. Então, assim, parar para pensar, para olhar os jogadores brasileiros, principalmente os que atuam aqui no futebol brasileiro, algo que o Ancelotti não teve tempo para fazer. Então, ele ia usar muito das observações do Rodrigo Caetano, do Juan, de um resumo de relatórios apresentados do que vinha sendo feito pelo antecessor, pelo Dorival Júnior, para poder montar a seleção dele. Então é isso, a lista é isso aí que a gente tem. São 7 nomes do futebol brasileiro, 5 deles do Flamengo, um do Palmeiras e um do Corinthians. Fazendo uma análise aqui rápida, porque eu queria falar mais detidamente aqui dos casos Neymar, Rodrigo e Vinícius Júnior. Pontos citados pelo Ancelotti na coletiva e que eu acho que são muito, muito importantes, até pelo tamanho desses jogadores para a seleção brasileira. Mas olhando rapidamente a lista, olhando para goleiros, nesse momento em que o Ederson está machucado, abre-se uma possibilidade de um outro goleiro, talvez do futebol brasileiro, essa era a nossa dúvida ali antes do início da convocação, e veio o Hugo Souza, premiado por tudo que está fazendo no Corinthians, por uma passagem absolutamente brilhante no Corinthians. Outros nomes poderiam ter sido lembrados que atuam aqui no futebol brasileiro? Sim, né, sem dúvida. Você tem Léo Jardim, você tem o John, que está fazendo um trabalho muito legal no Botafogo, enfim. O santista fala muito do Gabriel Brazão, acho que é uma concorrência muito difícil para ele, né? Tem muita gente à frente, não vejo grandes problemas aí. Laterais, eu confesso para você que eu já fiquei de cabelo em pé, os poucos que ainda tenho,
em outras convocações para as laterais, e dessa vez não. Eu acho legal você ter o Wesley aí, que é um cara que está pedindo passagem, né? E o Wanderson é uma opção aí para a segunda lateral direita, para segundo nome. Na lateral esquerda, o Alexandro vive um ótimo momento do Flamengo, vem de uma partidaça domingo contra o Palmeiras na vitória no Allianz Parque. O Carlos Augusto faz uma ótima temporada na Inter, é finalista da Champions, é um jogador que pode oferecer outras características, então você tem dois laterais que podem te oferecer coisas diferentes, né? Isso é importante para um trabalho de seleção. Olhando para zagueiros, a questão é quem vai ser o companheiro do Marquinhos, nesse momento em que o Magalhães está machucado, e a zaga para mim era Magalhães e Marquinhos de maneira indiscutível. Você tem Magalhães machucado, Militão machucado, Bremer machucado, Murilo do Nottingham Forest não foi tão bem na última data FIFA, mas não é porque o cara vai mal numa data FIFA que você tem que descartar ele para sempre da seleção brasileira. Eu acho que no momento se abre uma janela de outras possibilidades, como por exemplo o Alexandro do Lille, que fez uma temporada muito forte lá no futebol francês. Beraldo é um cara que eu acho que estará por um bom tempo no ciclo de seleção brasileira. Eu não levaria o Danilo. Não levaria o Danilo, entendo a liderança, mas o Danilo é um cara que já vinha perdendo espaço com o Dorival Júnior. Acho que esse é o ponto de maior contestação para mim da lista do Dorival. E o Léo Ortiz está aí e acho que tem tudo para ser titular pelo que vem jogando no Flamengo, jogando muita bola também o Léo Ortiz. Olhando para meio campo, a volta do Casemiro ela é muito significativa pelo peso, pela experiência, pela qualidade que tem, pela volta por cima que deu, né, nessa temporada, por mais que não tenha sido tão brilhante assim a temporada do United, mas chegou a uma final de Europa League e o Casemiro muito bem. E o Ancelotti disse na coletiva, o Casemiro tá vindo pela qualidade que ele tem. Claro que ele agrega muito com experiência e tal, com bagagem, mas ele tá vindo porque ele é bom. Ele tá vindo pela qualidade. Eu acho que nós vamos ter uma dupla com Casemiro e Bruno Guimarães. Aí a minha dúvida é quem vai ser esse terceiro homem do meio campo, se ele jogar no 4-3-3, que era o esquema que ele usava principalmente atacando no Real Madrid, né? Um 4-3-3 atacando, um 4-4-2 defendendo. Ver se vai ser o Rafinha, esse cara de ligação, ou se o Rafinha vai jogar aberto pela direita. Se vai ser, de repente, o Gerson como esse terceiro homem de meio campo, flutuando, é o cara que pisa na área, faz isso muito bem. Se vai ser o Andréas Pereira, que dos jogadores convocados como meio-campistas é o mais 10, é o mais próximo de um 10 que a gente tem nessa lista. Então eu estou muito curioso para ver essa configuração de meio campo. E no ataque, legal você ter o Antony aí com tudo que está fazendo. Eu senti falta aí do Savinho nessa lista. Legal ver o Estevão, também citado como jogador de qualidade pelo Ancelotti. Ele está aqui pela qualidade, não é porque é jovem, porque é velho. E a volta do Richarlison, eu acho que indica nesse momento de ausência do Pedro, de ausência do Endrick como uma opção. Eu acho que de um Igor Jesus que nesse momento não foi chamado, eu não sei se vai fazer parte em algum momento dos planos do Ancelotti, acho até que ele vai fazendo um bom ano, né? Um bom ano a partir de março, né? Desde que o Campeonato Brasileiro começou, porque os 2 primeiros meses do Botafogo simplesmente foram inexistentes na temporada. Por esse contexto, eu acho que o Richarlison chega para ser o titular, eu acho que ele vai começar a seleção brasileira com o Richarlison de 9, o Richarlison de centroavante. Está no momento de recuperação, acabou de ser campeão continental pelo Tottenham, já trabalhou com o Ancelotti no Everton e acho que ele chega, não é o meu 9, tá? Não é o meu 9 para o ciclo, para a Copa. Eu acho que o Pedro nesse momento não está pela recuperação, por estar voltando ainda, estar ainda num processo de recuperação. Dos jogos que ele disputou nessa volta, o único que ele jogou 90 minutos foi contra o Botafogo da Paraíba, na semana passada pela Copa do Brasil. Então ele tem tido uma minutagem um pouco mais cautelosa por parte do Felipe Luiz, eu acho que isso é correto, né? Uma lesão de LCA é muito grave, por mais que o cara tenha se recuperado num tempo recorde, muito abaixo do padrão, mas ainda assim é preciso ter essa cautela. Então eu acho que o Pedro, quando tiver ok, vai ser chamado e seria o meu titular. Mas no momento, aí não é pensando com a minha cabeça, pensando com a cabeça do Ancelotti, eu acho que joga o Richarlison. Então não vejo grandes contestações nessa lista, não. Em termos de ausências, não tem Rodrigo, que nesse momento vai dar uma parada para se reorganizar emocionalmente, psicologicamente. Eu acho que o Rodrigo está passando por um processo de releitura de si mesmo. Quando o Rodrigo quando qualquer profissional, né, passa por uma situação como essa, de entender que não recebeu a devida valorização, o devido reconhecimento, ele começa a se questionar. Puxa vida, né? Será que o que eu estou fazendo está sendo bem feito? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que eu preciso
simplesmente mudar de ares. Talvez o problema não esteja em mim, esteja em quem não está me dando o devido valor, o devido reconhecimento. Eu acho que o Rodrigo está nesse exato momento passando por isso. Poderia sempre o primeiro a ser substituído, por mais que outros jogadores estejam performando pior, aí sai o Rodrigo primeiro. Você começa a se questionar, caramba, onde é que está o problema? Está em mim ou está nos outros? Então, ter essa pausa e respeitar essa pausa é algo absolutamente humano. A gente precisa deixar de lado esse pensamento tolo, esse pensamento idiota de que, jogador caro, jogador milionário, não tem que ter essas frescuras. Isso não é frescura. Então que o Rodrigo saia muito bem, que o Rodrigo passe bem por essa travessia e ao final dela ele saia melhor, ele saia maduro e tome uma decisão de carreira madura. E que as pessoas que estão ao lado do Rodrigo, no entorno do Rodrigo, nesse momento deem a ele todo o suporte que ele precisa e que ele merece, que é um grande jogador, excelente jogador e que com certeza vai estar nesse ciclo do Ancelotti e vai estar na Copa do Mundo do ano que vem. Sobre Vinícius Júnior, eu estou falando das ausências, mas depois eu falo do Neymar. Deixa eu só falar do Vinícius para pegar um gancho do Rodrigo, já que eles são companheiros de Real Madrid. O Ancelotti, na coletiva, ele detectou algo e, obviamente, estando no dia a dia com o Vinícius Júnior, ele tinha totais condições para fazer isso, né? Muito melhor até do que a gente. Ele detectou algo que estava sempre presente nos debates que nós tínhamos sobre o Vinícius na seleção brasileira. Por que o Vinícius não rende na seleção? E muita gente acreditava no seguinte, o Vinícius coloca tanta pressão em si próprio, ele se cobra tanto que muitas vezes isso pode estar atrapalhando. E o Ancelotti, na resposta que deu, compartilhou dessa linha de pensamento. Foi nessa mesma direção. Eu acho que é um problema que ele com certeza já vai atacar. Conhecendo o Vinícius como conhece, e muito bem, e trabalhando de perto com o Vinícius, ele certamente vai saber a melhor forma de conduzir isso, de passar respaldo, confiança, tranquilidade ao Vinícius Júnior, para que ele não apresse determinadas decisões em campo, para que ele não deixe a ansiedade e a cobrança interna tomarem conta. Você se cobrar internamente por um melhor desempenho é ótimo, desde que você ache a medida certa dessa cobrança, e talvez aí esteja o ponto com o Vinícius, né? É achar essa medida na cobrança. E o Neymar, fora da lista. O Ancelotti ontem na coletiva disse que ligou para o Neymar, telefonou para o Neymar na manhã de segunda-feira, avisando que não iria chamá-lo e disse que o Neymar entendeu os motivos alegados pelo agora novo técnico da seleção brasileira. Eu acho que tem um recado muito claro que o Ancelotti está passando aí. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Só vem se tiver bem. Se tiver mais ou menos, para nós não serve. E não serve mesmo. Porque para o nível internacional, para o nível de seleções, para o nível de Copa do Mundo, não existe esse papo de uma perna só joga. Nem para o nível do futebol brasileiro, convenhamos. É que ele entra do jogo contra o CRB, voltando de um bom tempo de recuperação, mais de um mês de novo parado, e já cria em 1 minuto e meio 3 ocasiões de gol, aí você fica naquela, nossa, mas o Neymar, veja bem, com uma perna ele resolve. Acho que a questão não é essa. Eu acho que a questão diz muito mais sobre a fragilidade do Santos. O time é tão ruim que entra um cara tão talentoso, porém ferrado fisicamente, e resolve, porque os caras são ruins. Acho que é isso, que é o famoso em terra de seca que tem o olho é rei, ou caolha, né? Como muita gente me alertou em comentários nos últimos vídeos aqui. Então, eu acho que é muito isso. Para chegar ao nível de seleção brasileira, você precisa voar primeiro no clube. E quando eu digo não colocar a carroça na frente dos bois, eu pego essa frase aí antiga, que eu acho que ilustra muito bem o que o Neymar fez no processo em fevereiro e março, assim que ele chegou ao Santos. Eu acho que o Neymar pensou muito na convocação do Dorival para a Argentina e Colômbia, e nisso acelerou e atropelou os processos de uma recuperação de uma lesão de LCA, que o tirou dos gramados por 1 ano, ele voltou em novembro, jogou 2 jogos, teve lesão muscular, ficou fora de novo, voltou em fevereiro, e aí quando ele volta, ele joga 45 minutos na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, numa quarta-feira, no domingo ele já está em Novo Horizonte, 4 horas da tarde, com 40 graus na cabeça, jogando mais de 70 minutos contra o Novo Horizontino. Ele vai para Limeira jogar contra a Inter na última rodada, com o Santos praticamente classificado. Ele entrou numa de eu preciso jogar, eu preciso estar na convocação. E ele foi convocado com meia dúzia de jogos no Campeonato Paulista contra times do interior. Por quê? Por quê? Porque
Dorival Júnior é uma coisa, Carlo Ancelotti é outra. Vocês imaginam, e assim, eu tô só analisando o perfil, não tô querendo desrespeitar o Dorival em hipótese alguma, mas você acredita no Dorival Júnior pegando o telefone? O Neymar voltou, não é que o Neymar tá machucado, ele tá jogando. Tá longe, assim, tá longe dos 50%, não é longe dos 100%, ele tá longe ainda dos 50%, tá voltando agora. Você imagina o Dorival ligando pro Neymar e falou: ô Ney, pô, não vou te chamar agora não, meu velho, você tem que ter calma aí. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que acontecia é que o Neymar olhava para determinados profissionais dentro da seleção brasileira e o Dorival é um cara vencedor, o Tite é um cara vencedor, mas o Neymar é um cara maior do futebol, né? Um cara que ganhou Champions League, jogou na Europa, jogou no Barcelona, talentoso, o maior nome da seleção brasileira nesses últimos tempos e tal. Então ele olhava pros caras assim, ó, tô até saindo do quadro aqui, deixa eu chegar pra trás, de cima pra baixo. Eu sou o Neymar, alô professor, te respeito, existe uma hierarquia, mas pô, olha o meu tamanho. Agora é o Ancelotti, irmão. Agora ele olha assim, ó, professor, beleza, respeito, ó, tamo junto aí, professor, legal, o senhor é grande, eu sou, mas pô, caramba, o senhor ganhou, o senhor tem um monte de Champions League, um monte de título nas costas, hein, o senhor acabou de sair do maior clube do mundo, do Real Madrid, ô professor, beleza, é outro papo. É outro papo. O treinador estrangeiro, além de ser o Ancelotti, ter o tamanho que tem, é um treinador estrangeiro que não está muito preso, né, a determinadas, sei lá, não sei se são obrigações, mas assim, a determinados temores. Pô, será que dá para comprar essa briga? Dá. Ah, pô, eu sou Ancelotti, irmão, é o seguinte. E aí o próprio presidente da CBF, ao lado do Ancelotti, disse que ele tem carta branca. Foi o que ele disse na entrevista coletiva ontem lá, no pronunciamento que fez na abertura. Ah, eu tenho carta branca, então tá bom. Só vou convocar se estiver bom. Pô, mas professor, é o Neymar não pode ficar fora. Pode, ele tá bem? Ah, não, tá mais ou menos, então não vou chamar. Tá claro, pra mim tá claro. E acho que o Ancelotti está correto ao tomar essa atitude. Ele tem que pensar primeiro no bem da seleção brasileira. É legal ter o Neymar, é legal pro grupo. Ah, não, a presença do Neymar é legal pro grupo. Ah, a presença do Danilo é importante pro grupo porque ele é capitão, exerce liderança. Ah, a presença do Daniel Alves na Copa do Mundo era muito importante pro grupo, com todo respeito. Isso não pode ser um critério para justificar a presença na seleção brasileira. O cara precisa estar bem, o cara precisa ter condições de jogar no elevadíssimo nível de seleções e de Copa do Mundo. É simples, é simples. E o Dorival tem que pensar primeiro, o Ancelotti tem que pensar primeiro no bem da seleção brasileira, antes de pensar em qualquer outro aspecto que é secundário. E ele tem tamanho para isso. Tem estofo, bagagem e autoridade para isso. Ninguém vai crescer para cima do Ancelotti, ninguém vai deixar o Ancelotti fora de rodinha, com todo o respeito. Nós estamos falando de outro nível de profissional. Se vai dar certo, eu não sei. Eu acho que as chances do Brasil conquistar o hexacampeonato no ano que vem não são tão grandes, por tudo que a gente está passando, né, pelo momento da nossa seleção, pelo ciclo atrapalhado que a gente teve com o Edinaldo Rodrigues. Agora, convenhamos, essas chances aumentam. O quanto elas aumentam, as chances para o Hexa, as chances para 2026, aí você vai medir com a sua régua aí, né? Depende do nível de expectativa que vai ser gerado em cada um. Mas que aumenta, aumenta. Isso é inegável. Com o Carlo Ancelotti, a gente pode pensar em alguma coisa. Porque a gente vinha num cenário de total desesperança. 3 anos jogados fora, com o Ramon Menezes, com o Fernando Diniz tendo que conciliar a seleção brasileira com o final de Libertadores pelo Fluminense, uma viagem, uma loucura, e o trabalho do Dorival que foi nota 5, 4,5, 5, uma Copa América excelente do Brasil. Então, uma seleção que tomava gol praticamente todo jogo, uma seleção que se complicava contra adversários frágeis, né? Uma seleção que era vaiada contra o Equador dentro de casa, uma seleção que perdia para o Paraguai, uma seleção que tomava 4 da Argentina, que ganhava da Colômbia num gol, vem gol cagado, veio na última bola, num desvio. Então era um cenário de desesperança. Ufa, temos algo palpável para agarrar Carlo Ancelotti. Tomara que ele consiga resgatar o futebol da seleção brasileira e ele consiga trazer essa confiança de volta. E quando a gente fala da diferença de nível, para fechar o vídeo, não queria deixar isso passar em branco, tem uma resposta do Ancelotti na coletiva sobre modelo de jogo que ele diz, olha, eu adapto o meu sistema ao que eu tenho aqui, né? Aos jogadores que eu tenho à disposição. Então eu não fico preso, eu estou há 40 anos no futebol e eu não fico preso a um sistema de jogo. Então é isso, né? Eu avalio o que eu tenho aqui à disposição e aí beleza. E aí eu vou montando
né, em cima disso. A gente vê treinadores que aqui no Brasil batem no peito dizendo, não, eu jogo só dessa forma. Meu esquema é esse, meu sistema de jogo é esse, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela. Porra, aí chega um Ancelotti, irmão, e fala, não, meu sistema de jogo depende das características dos jogadores que eu tenho. Pode parecer algo bobo, nossa, mas é algo tão trivial, mas não é, cara. É que tem muito treinador brasileiro que não pensa dessa forma, com conceitos arcaicos. E o oposto disso aqui que disse o Ancelotti não é conservadorismo, é mediocridade. Que bom que você tem um treinador que chega e fala, olha, galera, tem várias formas de trabalhar. Vamos ver o que o campo vai me responder, o que o adversário vai propor, o que eu posso fazer em cima disso, e eu tenho as múltiplas opções aqui para lidar. Esse é o papel do técnico da seleção brasileira. Até pela escassez de tempo que ele tem. Então ele precisa achar soluções rápidas. E você só consegue encontrar soluções rápidas se você tem repertório para encontrar soluções rápidas. Se você está preso a um sistema, você não vai conseguir sair do Marapuca, porque você só está preso a essa maneira de jogar. E tem treinador brasileiro que diz, é isso mesmo. Precisávamos para ontem de um estrangeiro. Ancelotti, a resposta é grande, cara, porque o Brasil já tentou com todo mundo aqui, já tentou de tudo que é jeito. Um treinador de tudo que é estilo. Treinador reativo, treinador experiente, treinador jovem, treinador ofensivo. Ninguém tá dando certo. Você é a última esperança. Se não der certo nem com o Ancelotti, meu velho, aí é pra perder as esperanças, sinceramente. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!